Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios do capítulo 7, tá? Porque a gente falou bastante, né, na semana passada. Se vocês tiverem dúvidas, pode aproveitar e perguntar, tá bom? Deixa eu abrir aqui, peguem o livro de vocês. Enquanto isso. Então, no capítulo 7, nós estávamos falando sobre a expansão, né, dos regimes totalitários, assim como o início da Segunda Guerra Mundial, né, os motivos que foi muito causado pela Segunda Guerra Mundial e também pós-guerra, né? Gente, estou assistindo um documentário fantástico. Eu quero muito que vocês assistam, de verdade. Chama-se... Ai, Jesus, cadê o nome do negócio? Grandes momentos da Segunda Guerra Mundial em cores. O que eles fizeram? Pegaram todos os vídeos que tinha da Segunda Guerra Mundial, pintaram eles, porque os vídeos ainda era preto e branco, né? E fizeram um documentário. Gente, é fantástico. Eu tô no terceiro episódio, eu comecei ontem à noite. Ele não é muito pequeno, não. Tem tipo 1 hora cada episódio, mas tem tudo, entendeu? Tudo que é importante para vocês saberem. Se por algum motivo eu não falei alguma coisa, eu tentei falar tudo, mas sempre se tem mais a saber, né? E achei interessantíssimo porque eles pegaram historiadores da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Pegaram historiadores de pessoas países que estavam envolvidos na guerra. Então tem muito a visão deles também, entendeu? Achei fantástico. Nossa, o historiador da Alemanha, quando ele vai contando, né, que o quanto eles não estavam prontos para a Segunda Guerra, e na verdade, quando eles invadem, né, o estopim lá da guerra, quando eles invadem aquele país que vai causar tudo, eles não acreditavam que os Estados Unidos e a Inglaterra iam acabar entrando em uma guerra, eles tinham medo só da Rússia. Então, ele falando, gente, é fantástico, vejam, tá? De verdade. Deixa eu ampliar aqui. Para quem não ouviu o que eu tô falando, tá da Netflix o documentário. Vou repetir o nome dele. É que eu aprendi sobre conhecer ele ontem, eu fui ver ontem. Grandes momentos da Segunda Guerra em cores. Então, vamos lá para os exercícios. Página 29. Podem colocar aí no chat a resposta, um resumo, né, da resposta que vocês colocaram, tá? E eu vou marcando aqui as pessoas que vão participando, tá bom? Hoje é correção de exercício. A gente aproveita e já recapitula, né, enquanto vocês estão fazendo as atividades. Na questão 1, página 29, fascismo, nazismo e stalinismo são regimes totalitários que se organizaram na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Cite semelhanças e diferenças entre eles, certo? Coloquem aí o que vocês colocaram, que eu vou tá dando aqui, vou marcando aqui quem tá fazendo. Gente, de novo, estamos na página 29, questão 1. Coloque aí no chat qual foi a resposta de vocês, tá? Gente, tá travando para mais alguém? Se sim, faz um joinha. Porque às vezes é para uma pessoa só e a internet da pessoa. Para mim tá ok. Acho que para algumas pessoas aqui tá tudo bem. Vamos lá, correção de exercícios, página 29, exercício 1. Coloque aí no chat, tá? O que vocês responderam. Quais são as semelhanças e diferenças entre os regimes totalitários, né? Eu expliquei bastante sobre isso, né, gente? Foi umas 3 aulas só sobre o assunto de regimes totalitários. Ninguém tá participando? Enquanto isso, a colega de vocês, enquanto vocês respondem aí, né, no chat, a questão 1, a colega de vocês me fez uma pergunta. Por que é que os Estados Unidos
E a China, o Japão, enfim, tinham tanta rivalidade, tá? E aí eu falei, não dá para falar por aqui não. Aí, como eu disse, para quem não estava no início da aula, assistam o documentário. São, acho que 10 capítulos. Eu tô no terceiro, eu comecei ontem à noite, chamado... vou de novo. Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores. É da Netflix. É um documentário bem legal. E ele vai explicar cada um dos nuances, né, da guerra. Mas, por que eles tinham já essa rixa entre eles? Basicamente, começou porque pós Primeira Guerra Mundial... Gente, alguém tá escrevendo a resposta? Senão eu já falo e... Aí, tipo, eu deixo para responder no final da aula. Tá, vou falar. Aqui. Algumas das causas que motivaram a organização do totalitarismo foram descontentamentos com as situações econômicas dos países após a Primeira Guerra Mundial. Isso daqui é um fato que vai gerar também um extremo nacionalismo no Japão. É um dos motivos pelo qual eles vão entrar em guerra contra os Estados Unidos, tá? E a descrença do regime democrático, que no Japão era pouco tempo também, porque antes eles tinham um regime mais imperial, um regime de império mesmo. Entre as características do totalitarismo podem ser citadas o governo centralizado nas mãos de um partido único ou de um pequeno grupo que se articula em torno desse partido, grande uso dos meios de comunicação para divulgar suas ideias e exaltar a figura do seu líder, fim das liberdades e dos direitos individuais e coletivos, e capacidade de mobilizar as massas. Então, são extremo nacionalismo, né? É a ideia de que a minha nação é melhor que as outras. Quer dizer, essa é uma diferença, né? Tem bastante gente entrando agora. Tá? Pegaram? Quem não fez ainda essas atividades, faça, nem que seja no caderno, quem tá sem o livro, porque vão ajudar bastante, tá bom? Quem não colocou algo parecido, completa aí. E agora nós vamos para a próxima página, página 30. Os nazistas defendiam a teoria de supremacia racial. Explique o que isso significava para os nazistas. Quem puder, já coloca aí no chat que eu vou estar anotando aqui a pessoa que respondeu, tá? Estamos na página 30, exercício 2. Coloca assim, por exemplo, 30 página, aí coloca a resposta. O que você quer com ela? Você quer que eu dê a nota ou você quer que eu faça a correção? Eu posso fazer depois. Eu preciso corrigir os exercícios, porque assim também é uma forma da gente completar, né, esse capítulo. Eu vou pegar um dia para corrigir todas as atividades avaliativas e provas, enfim. É que eu queria muito terminar logo esse capítulo com vocês, porque é um capítulo que eu enrolei um pouco mais, porque eu queria falar muito. Tá. Os nazistas defendiam a teoria de supremacia racial. Vamos lá. Peraí, que não é esse. Agora sim, essa página. A resposta é essa aqui. Os nazistas acreditavam que os alemães eram descendentes do povo ariano, vendo-se como um povo puro que não havia se misturado com outros. Para eles, as raças eram consideradas inferiores, como os judeus, os negros, os homossexuais e os ciganos, acusados de pôr em risco a pureza alemã. Esses grupos
minoritários sofreram perseguições durante o regime nazista. Como eu disse, né, naquele documentário, eles estavam falando que eu acabei de falar para vocês assistirem. Eles vão falar bastante sobre, eles veem, né, outras nações se beneficiando e eles, como uma raça superior, não tendo a liberdade, não tendo a possibilidade de crescer, né? Porque eles acreditavam realmente que outros grupos estavam tirando esse direito deles de crescer, sendo que eles eram uma raça superior, tá? Então eles vão lutar contra isso. Ok. Podem ir anotando aí quem tá sem o livro, tá bom? Tanto as informações que eu tô comentando, quanto as respostas, tá bom? Não tem problema ser no caderno de vocês. Até porque nem todo mundo conseguiu ir lá buscar, né? Com base na leitura do Zoom, é possível afirmar que toda a sociedade alemã era favorável ao avanço do regime nazista naquele país? Justifique a resposta, né? A resposta que tem que estar mais ou menos parecida a isso aqui. Não, pois como pode ser observado, né, a partir da leitura da seção, existiam muitos cidadãos alemães que eram contrários ao regime nazista e que até criticavam publicamente esse regime. George Grom, não sei falar isso não, é um exemplo disso, já que ele condenou com suas obras as ações autoritárias do partido. Ok, Perim, tô anotando aqui. E embaixo nós temos a charge também, né? Tá escrito assim: camaradas, apresentem-se 3 listas. Uma é a do Partido Comunista. Os que se compõem a essa lista, levantem. Tá. Aqui tá ao contrário. As mãos. Quem é que então se declara contra essa lista? Ninguém? Então proclamo a lista comunista votada por unanimidade. Tintin é um personagem de quadrinhos lançado em 1929 pelo cartunista belga Hergé. Se você ver, tem até o desenho, né? Eu não sei se ainda passa, mas passava na cultura o Tintin. Trata-se de um jovem jornalista que vivia aventuras pelo mundo todo. Sua primeira história conta a visita de Tintin à União Soviética. A passagem ao lado estreita essa história mostra o momento em que Tintin e seu cão, Milo, assistem atrás de uma cerca eu tô me perdendo. A eleição dos locais dos soviéticos. Leia o quadrinho a resposta e ao que se pede, né? Se faça o que se pede. Que ideia Hergé procura transmitir a respeito do comunismo na União Soviética? Justifique sua resposta. Seria mais ou menos assim. Que ele procura transmitir a ideia de que o comunismo é um regime falsamente democrático. Porque se você olhar bem na segunda... Deixa eu mostrar aqui. Na segunda tirinha, tá falando que quem é contra essa lista vai, tipo, levar bala, né? Tá. Isso porque, segundo ele, as eleições dos sovietes seriam forjadas. Na passagem selecionada, as pessoas são forçadas a votar nos candidatos do Partido Comunista, sobre penas de serem assassinados. Então, era uma ideia que também era divulgada lá nos Estados Unidos, né? Ou outras regiões da Europa. B. Por que Hergé representa a postura da população diante do comunismo? Na página 31. Essa daqui eu vou mostrar, tá? Mais ou menos, não precisa enviar, não. A população representada por meio da figura dos eleitores demonstra ter medo do regime comunista. Percebe-se esse medo principalmente pelo modo como os eleitores olham para os representantes do partido. Na primeira tira, quando um dos representantes informa que haverá eleições, as pessoas aparecem de cabeça erguida,
Uma delas, inclusive, está sorrindo. Porém, nas tiras seguintes, quando os representantes do partido as intimidam com armas, a população fica cabisbaixa, demonstrando infelicidade por saber que o controle do soviete ficará nas mãos do Partido Comunista. Então, o que eles faziam? Acabavam manipulando de todos os lados o que era bom e o que era ruim, tá? Que um regime era melhor do que o outro. Por exemplo, quando a gente tem, né, Capitão América, né? O Capitão América é aquele que vai lutar contra a Hydra, né? Que é a Rússia, contra aquela organização que mata pessoas, que é má. Então, os quadrinhos, esses movimentos assim, eles vão tentar sempre garantir com que o pensamento esteja contrário à ideia. Acontece isso na Rússia também. E na Alemanha, então todos eles usavam esses meios, né, para se comunicar e garantir com que os seus ideais fossem valorizados comparado ao outro. O outro sempre sendo algo negativo. Página 38, desculpa. Precisa enviar, não, eu vou falar porque só a Perim estava mandando. Questão 1, página 38. Para muitos analistas, a Segunda Guerra Mundial pode ser considerada uma continuação da Primeira Guerra. Por quê? Eu expliquei isso para vocês na aula passada, né? Se alguém não entendeu alguma coisa, aproveita agora para fazer pergunta. Eu sei que eu falei rapidamente o capítulo todo, né? Então aproveita aí, mas a resposta, né? Resquícios da Primeira Guerra foram combustível para o clima de tensão que caracterizou a Europa pós-guerra. Os acordos de paz firmados na Europa após o término da Primeira Guerra não levaram a paz ao continente como era desejado. As tensões permaneceram. Os alemães que alimentavam o desejo de formar uma grande Alemanha estavam informados pelas perdas de território. Insatisfeitos também por estavam os italianos, né? Lembra que os italianos viraram a casaca achando que ia se beneficiar com isso? E no final não aconteceu? Quando a gente estudou a Primeira Guerra, a gente estudou sobre isso, certo? E a Alemanha ainda, além de eles perderem o território, eles ainda tinham que pagar, não podia crescer o exército. Então eles achavam que era injusto eles terem que pagar por toda a guerra, sendo que eles não foram os únicos que estavam envolvidos, tá? Os tratados de paz também deram origem a novos países, porém muitos deles nasceram em meio a tensões, uma vez que algumas etnias próximas foram separadas em países distintos. Pode-se citar ainda as disputas por mercado consumidor e por novas áreas de investimento. Então vão surgir, né, diversos sentimentos de revolta após a Primeira Guerra. Apesar da Europa estar crescendo, né, os Estados Unidos cresceu muito mais porque ele pôde vender produtos, né, nesse pós-guerra, enquanto esses países sofriam inflação, falta de emprego, as pessoas morrendo literalmente de fome, as cidades destruídas, tá? Um sentimento de por que o outro tem mais direito do que eu, de ganhar mais do que eu. Então vai surgir tudo isso. Eles não acham, o que se entende hoje é que a Segunda Guerra Mundial não era algo planejado, como foi a primeira. Lembra que na primeira eu falei para vocês, nossa, eles tinham a ideia de vitória e tudo mais, né? Todo mundo achava que ia sair vencedor. Na Segunda Guerra não foi bem assim. Eles não achavam que ia dar uma guerra. Até porque eles não queriam isso. Viram como foi prejudicial a Primeira Guerra, né? Quanto milhões de pessoas morreram, quanto foi ruim. Então eles meio que tentaram de todas as formas evitar uma guerra, mas de tanto deixar o outro fazer o que quisesse, acabou gerando a guerra. Talvez se eles tivessem agido mais cedo, tivesse diminuído o número de mortes, sabe? Tivesse morrido, infelizmente, né, guerra, né? Se tivesse agido mais cedo, as primeiras guerras ali teria matado algumas pessoas, mas teria enfraquecido um pouco. Gente, já disse, esse documentário é fantástico. Eles ensinam até que os alemães, qual foi o grande ponto, né, deles? Por que eles ganharam tanto poder? Basicamente, a França, por exemplo, não achava que a Alemanha ia chegar tão rápido nos territórios que ela conquistou, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. Porque o que eles levariam 2, 3 semanas, eles chegavam em 3 dias. As pessoas simplesmente não dormiam, ficavam 3, 4 dias sem dormir, caminhando, marchando, até conquistar o território, e ia, bombardeava ali a região, conquistava, e novamente
caminhava para mais. E aí eles ficavam, gente, o que acontecia? Descobriram, então, que o que eles faziam? Dava metanfetamina, que é uma droga, para os soldados não terem sono, nem cansaço, nem sentir dor. O que ia causar, né, a longo prazo, várias coisas bem ruins, né? Mas... Então, na verdade, nos slides que eu mandei, e aprendiz que vocês receberam, no último slide, tem alguns exemplos de coisas que vocês podem ver. Mas é tudo muito forte, pelo menos para mim. A Perinha até estava conversando comigo esses dias, foi você, né, que falou, da menina que roubava livros. Ela tem a questão do, por exemplo, quando Hitler vai, queima os livros, né, etc. É que eu me tornei uma pessoa muito sensível. Então, ontem eu vendo o documentário, eu tava sofrendo muito. Não sei como é que eu virei professora de história. Eu sinto tudo aquilo. Mas mesmo os filmes eu sinto muito, até porque o filme pega bastante, né, do lado emocional da gente. Mas filmes que são ótimos para isso. Eu não sei a categoria de a faixa etária. Faz muitos anos que eu não vejo, então não sei se é só violência ou se tem outras coisas, tá? O Menino do Pijama Listrado tem um pouco. A Vida é Bela tem bastante mesmo, porque A Vida é Bela conta a história de um campo de concentração, tá? Em que um pai e o filho vão para o campo de concentração, mas a mãe é alemã e ela escolhe também por ter associação. Ai, é um filme lindo, meu Deus. Existe, quem nunca leu, mas eu li ano passado, ano retrasado, um livro chamado Maus, que é um livro de um cartunista que conta a história do pai dele que foi para um campo de concentração e ele mostra bastante em quadrinho como que era a realidade daquelas pessoas, né? Considerados ratos mesmo, tá? E aí ele conta a história em quadrinho, então ele coloca os alemães como gatos, tá? Que vão massacrar os ratos que são judeus. Então isso é bem interessante porque não é tão forte, ajuda bastante a entender. Assistam o documentário que eu indiquei, que tá na Netflix. Tem vários documentários na Netflix, né, sobre o assunto. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial é muito mais retratada do que a Primeira, então é muito mais fácil achar. Se você pesquisa na internet Segunda Guerra Mundial, você acha, sei lá, 200 filmes. Entendeu? Tem bastante coisa mesmo. Então, podem pesquisar, podem ficar à vontade. Eu sei que é muito mais forte no ensino médio sobre isso. Mas, quando eu fui pro ensino médio, eu já sabia tudo que tinha pra saber. Entendeu? Porque eu era dessa. É realmente uma da época mais estudada, porque é uma história muito recente, se a gente pensar bem, certo? Tanto que, tipo, de 1945, né? Não tem tanto tempo. Meu avô já era nascido. Qual é o nome do documentário? Tá. Eu vou pegar aqui que eu esqueci de novo. Mas, segundo exercício, né? Uma das efeitos do avanço do totalitarismo na Europa durante a década de 1930 foi a organização da política do Holocausto. Explique o que foi o Holocausto. Aí a resposta está aí, enquanto vocês dão uma lida. O documentário chama Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores. Como eu disse, eu estou assistindo, eu estou no terceiro episódio, comecei ontem à noite. E fantástico. Mostra muita coisa mesmo. E o que eles fizeram? Eles literalmente pintaram os filmes. Aqueles rolos de filme, né, que eles gravavam antigamente, eles foram lá e pintaram por cima, para ter cor. Então, a resposta da exercício 2, né? O Holocausto foi a política sistêmica de extermínio dos judeus pelos nazistas. Eu vou ler por aqui, né? Para isso, foram criados campos de concentração nos quais a população judaicas nos territórios ocupados pelos alemães eram enviados. Nesses locais, os judeus eram submetidos a condições de trabalho desumanas, além de serem vítimas de extermínios científicos, de experiências científicas, desculpa, que a gente explicou na aula passada, né? De uma coisa que foi muito desenvolvida nesse período também, que eu não falei, é da Netflix. Tem da Netflix. Tem bastante coisa também no YouTube, viu? Quem não tem Netflix não tem problema. Talvez não tenha esse documentário específico, mas tem muita coisa. Tem vídeos reais, né? Tá que esse documentário já é um documentário feito com vídeos reais. Esse período foi muito a cirurgia desenvolveu bastante, porque o que ele fazia? Ele costurava uma pessoa na outra para ver quanto tempo durava.
arrancava um pé e costurava nas costas para ver se dava certo. Como é que implante funcionava? Como eu disse, né? Várias experiências científicas. Quando vocês estudarem isso se alguém for fazer medicina, né, vai ter um pouco disso. A ciência desenvolveu bastante nesse período, tá? Ah, Jesus Cristo, você assistiu esse filme? Nem eu tive coragem. Para com isso. Que filme horrível. É um filme cult, né? Eu gosto de filme cult, mas esse pra mim é demais. Ai, credo, 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 credo. Mas eu não vi, não. Eu sei do que se trata. E outras práticas atrozes e violentas. Por sinal, essa semana, né, eu enviei para vocês lá que teve a comemoração, tipo, aniversário, né, da bomba de Hiroshima, que foi no dia 6 de agosto. E Nagasaki foi no dia 9 de agosto. Então, essa semana foi meio que os aniversários das maiores bombas, né, da humanidade, tá? As péssimas condições de vida nos campos provocaram a morte de um grande número de judeus que viveram lá, mas muitos também foram exterminados em câmaras de gás, visando a eliminação completa desse grupo social. Levava-se 10 minutos mais ou menos para matar as pessoas lá dentro. Entravam umas 40 pessoas em 10 minutos, todas elas tinham morrido. Tá? Questão 3. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, foram formados acordos de paz. Quais foram as principais consequências desses acordos para a Alemanha? A Alemanha foi obrigada a pagar pesada indenização aos países vencedores. Suas lideranças, acusadas de crimes de guerra, foram julgadas, por uma corte internacional, e o território alemão foi dividido em 4 zonas, cada uma controlada por uma nação vencida. Expliquei isso para vocês também semana passada. Estados Unidos, vencedora, desculpa. Então, o que eles fizeram? Eles subdividiram a região. Como eu disse, tá nos slides. Eu coloquei. Eu não sei a classificação, tá? Mas se você pesquisar na internet, posso enviar depois para vocês? Se vocês procurarem, por exemplo, filmes da Segunda Guerra Mundial, sempre tem lista de filme para vestibular. Então, filmes que, tipo, adolescentes, etc., podem ver, tá? Mas para começo de conversa, a vida bela é triste, muito, 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 mas é bem real, assim. A Alemanha foi... tá, já falei. Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, então dividiram, né, os territórios da Alemanha. Ai, Jesus, eu fiquei tagarelando, a aula acabou. A mesma divisão acontece em relação à capital, Berlim, localizada no centro da zona soviética. Lembrando que, então, em Berlim, eles vão criar, né, o Muro de Berlim, que vai dividir um lado ocidental do oriental, tá bom? Estranho a gente não estudar isso. Tô até vendo aqui se a gente volta no assunto. Se não... vai sim. Beleza. A gente já estudou essa pessoa aqui em filosofia. De acordo com Hannah Arendt, o que se entende por massas populares? De acordo com ela, né, as massas são grupos de pessoas politicamente neutras ou indiferentes, que não pertencem a nenhuma organização baseada na luta por interesses comuns, como um partido político ou um sindicato, e que, por motivos variados, desenvolveram certo gosto por organização política. Só para vocês terem uma ideia, tá? De mais ou menos como que tem que estar as respostas, já que a aula está acabando. Conforme a observação de Hannah, como as pessoas que fazem parte das massas se manifestam politicamente. De acordo com a autora, essas pessoas são neutras ou politicamente indiferentes. Não se afiliam ao partido e raramente exercem o poder do voto. Ele está indicando aqui também a Anne Frank, né? Não sei se vocês já leram o livro.
conta a história também de uma menina judia, né, nesse período, e como que ela se relacionava com toda essa situação, mesmo sendo uma jovem, né? Gente, para vocês saberem, vou dar aqui a resposta rapidinho. Coloquem aí no chat quem está participando da aula. Questão 1, C. Questão 2, A. Questão 3, B. Questão 4, D. Questão 5, C. Questão 6, C. Questão 7, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Isso aqui são essas questões aqui, viu, gente? Júlia Perim, Kemily, Mariane, Isadora, Sara. Camille, eu vou falar mais devagar. Questão 1, C. Questão 2, A. Questão 3, B. Questão 4, D. Questão 5, C. Questão 6, C. Questão 7, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Júlia Bueno. Gente, então, a Mariana tinha me perguntado essa semana sobre por que os japoneses, né, os Estados Unidos tinham uma rixa. Decidi falar mais no fim da aula, porque assim eu conseguia ter o controle de quem estava participando, porque a galera entrou depois. Então, basicamente, por que aconteceu tudo isso? O documentário ele mostra bastante coisa, tá? Não foi uma rixa rápida que se desenvolveu, na verdade, é porque na Primeira Guerra Mundial, o Japão não teve os benefícios que ele achava que ia ter. Em compensação, ele não ganhou territórios, entendeu? Nada do que ele achou que ia se beneficiar com isso. Em compensação, vários países, como a Inglaterra e os Estados Unidos, vão conquistar territórios asiáticos, que não necessariamente são japoneses, mas são da Ásia. Eles achavam isso injusto, eles achavam que mais uma vez, aquele sentimento nacionalista foi crescendo dentro deles e eles entendiam que esses territórios deveriam ser governados por um asiático. E que ele, de preferência, porque eles eram uma nação forte, influente, e apesar de ser um dos maiores exércitos do mundo naquele período, ele não era considerado um país tão importante. Tá? Ele não era tão bem visto assim pela Europa e pelos Estados Unidos, porque até por uma certa forma de preconceito, porque eles entendem o asiático como alguém, ou o não branco, né? A pessoa que digamos, amarela, como algo que é uma classe não tão superior, tá bom? Então, eles não valorizavam tanto o japonês quanto eles deveriam ser pelo exército que eles tinham. Isso vai criando um sentimento nacionalista muito grande de crescer, se desenvolver e criar um império japonês. Então, eles começam a treinar e a se valorizar a sua história, criando e desenvolvendo técnicas até já extintas, de uma certa forma, dos samurais. Então, eles vão trazer, né, algumas técnicas samurais, eles são pessoas extremamente inteligentes, né? Técnicas de guerra. Como eu falei, né, do documentário que eu estava comentando com vocês, no episódio 3 vai falar exatamente sobre isso, tá? Como que eles, então, vão tentar recuperar territórios asiáticos que estavam sendo governados por a pessoal do ocidental, né? Que seria os Estados Unidos e a Inglaterra, tá? Mas lembrando que no início eles não iam ser muito bem vistos, né? Como eu disse. E eles vão ver a Alemanha e a Itália conquistando territórios, crescendo, se desenvolvendo com os regimes totalitários, e eles vão começar a fazer algo muito parecido, tá? E aí é quando eles, além de conquistar alguns territórios, eles também vão atacar Pearl Harbor, que eu expliquei para vocês na semana passada, né? Que era um polo marítimo do Exército Naval dos Estados Unidos, que apesar de ter um acordo com esses países, não estava diretamente envolvido na guerra, porque ele estava a 5 mil quilômetros, ele nem queria se envolver. Sabia o quanto isso podia ser prejudicial, né? Mas eles estavam prontos para a guerra também, tanto que tinha todo esse povo lá preparado para, assim que fosse necessário, poder atacar e crescer ainda mais sua influência, seu território. Os japoneses
não queriam mais isso, não queriam mais ser considerados uma classe, uma subclasse, tá? Então, além do acordo que eles já tinham do eixo, né, que são Alemanha e Itália, então eles vão atacar Pearl Harbor, que é a declaração de guerra oficial aos Estados Unidos, que faz com que os Estados Unidos entre de fato na guerra, tá? E vai atacar o Japão, como eu falei para vocês. Gente, existem alguns documentários sobre Hiroshima e Nagasaki, aquela que eu não consigo nem falar com o olho aberto sobre isso, que são em quadrinho no YouTube, tá? Eu não me lembro o nome, é que uma vez eu estava preparando aula para umas crianças no escoteiro, e aí eu estudei com esse documentário. Não é para criança não, mas para adolescente assim dá para ver, porque é em quadrinho, né? É em desenho, e aí ele mostra as relações da guerra, como é que é. Vocês podem pesquisar. Eu indico vocês não assistirem os documentários de Hiroshima e Nagasaki que são com pessoas. É muito forte, não tem porquê, não ainda. Quando vocês chegarem mais para frente, vocês assistem, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu não tenha falado? Alguma coisa que vocês ainda ficam com dúvida nisso tudo? Então, lembrando, pós Segunda Guerra Mundial, então a Liga das Nações não deu certo, né? Então eles cancelam essa, criam a ONU, tá? Que vai determinar com que os países devam viver em paz. Vai criar também dentro da ONU os direitos humanos, que determinam o que é crime de guerra, falando que uma bomba atômica é um crime de guerra, que ainda mais porque Hiroshima e Nagasaki não eram cidades militares. Na verdade, era hospital e comunidades de pessoas que estavam fugindo da guerra, tá? Já eram basicamente idosos e crianças, e algumas mulheres. Os homens estavam na guerra. Então, foi considerado um crime de guerra porque não era uma zona militar que foi atacado. Tá? Se ninguém tem nenhuma dúvida, muito obrigada. Até semana que vem. Tchauzinho.